Então, bom dia, pessoal. Dando continuidade à nossa cadeira, né, de Direito Penal 1, vamos tratar hoje exatamente da origem do pensamento penal, né, da maneira como ele é formulado. Didaticamente, isso acabou sendo organizado a título de escolas penais. Muito embora exista grandes divergências entre autores classificados dentro de uma mesma escola, e nem sempre isso pode isso reflete de maneira clara o posicionamento sistemático, né, de um determinado período histórico. Ainda assim, didaticamente, buscou-se classificar tais correntes de pensamento dentro da denominação comum de escolas penais. A primeira escola conhecida, que é a escola clássica, tem um fundamento grande no justnaturalismo, né, como elemento justificador da racionalidade, da proposição de dignidade da pessoa humana, exatamente em função das experiências observadas pela articulação do direito penal do terror, como era assim denominado, que era o direito penal do antigo regime, essa ideia centrada no espetáculo punitivo e nas formas também de processar as causas penais. Então, a admissibilidade da tortura como meio de prova, a, a questão relacionada ainda à presença de provas meramente intuitivas, e isso trazia um, um problema grave no tocante à aplicação da justiça penal. Então, existe um primeiro programa que é integrado, exatamente referindo-se à legislação penal, a maneira como o direito penal se apresentava, né, de maneira positiva, e as práticas penais, ou seja, a questão relacionada à forma como esse controle social deveria ser exercido. Óbvio que, ainda que a gente diga que não é original, quem conseguiu traduzir da melhor forma esse programa político criminal liberal foi César e Beccaria, no texto dos delitos e das penas. Daí a importância histórica que esse texto tem. Ainda hoje ele merece ser lido por qualquer estudante, em virtude das reflexões ali contidas e da forma, inclusive, que o estética, né, com o qual o Beccaria escreve esse texto. Eu digo que não é original porque já havia uma série de outros textos, né, que vinham sendo produzidos, inclusive na Inglaterra, com Edward Coker, que antecede mais de 100 anos essa Academia dei Punhi, da qual Beccaria fez parte, uma academia milanesa, em Milão, na Itália, que ele frequentou, junto aos irmãos Verri, Pietro e Alessandro Verri, que foram os primeiros a articularem um discurso contra a tortura, que era um meio ainda de prova empregado nesse período. E aí existe também um texto muito bem escrito pelos irmãos Verri, que detalha essa questão relacionada à articulação e o uso da tortura como prova. E, portanto, a partir daí se começa a conceber um novo sistema jurídico penal que traduzisse essas mudanças de ideais, de pensamento que vinham
pautadas no avanço dos ideais liberais políticos, né, por todo o Ocidente europeu. É relevante a gente perceber nessa estrutura o papel central que tem ainda as teses do contratualismo, contrato social, sobretudo russoriano, a influência do princípio de separação dos poderes presentes no Tratado do Montesquieu, ou seja, tudo isso vai se somar e vai traduzir uma nova pauta, um novo modelo de funcionamento do sistema penal. E é isso que acaba confluindo no texto de Beccaria. Na realidade, ele consegue organizar muito bem essas ideias, expor da forma mais didática possível, defendendo o princípio da legalidade penal, que aí toma o suporte e as bases tanto do contratualismo quanto da questão relacionada à forma como os poderes políticos se harmonizam e são exercidos numa república, né, dentro dessa dimensão mais ampla, inclusive, de participação popular e da própria limitação vinda de um parlamento que, em tese, seria a representação popular mais democrática, mais participativa, e a lei aí assume um papel central, essa perspectiva da legalidade de algo que foi votado, que contou com a participação de representantes dos diversos estratos e torna-se um elemento justificador, legitimador para a intervenção punitiva e para a limitação imposta por essa intervenção. Mas também, por outro lado, torna-se um obstáculo para abusos, para a continuidade da vigência daquele princípio de autoridade do antigo regime, que estava centrado muitas vezes num poder ou de natureza religiosa, né, ou seja, divina, né, ou na hereditariedade aristocrática, e, portanto, é uma ruptura clara com a forma diferenciada com que o tratamento penal estava exercido no antigo regime. E óbvio que aí vão estar presentes as várias categorias que influenciam o formato do sistema penal, como hoje nós o concebemos. Agora, sempre justificando isso em elementos metafísicos aí da racionalidade, dentro daquela seara própria do justnaturalismo, que era o elemento que permitia esse diálogo, né, naquele momento histórico, com relação à mudança das estruturas, né? Então, isso foi muito bem produzido por Beccaria. Tem outros reformadores. Nesse período, existe o trabalho do John Horde, The State of Prisons in England, tratando exatamente do estado das prisões na Inglaterra e especificando aí a questão relacionada às condições precárias de vida dentro das prisões, que acabavam numa degradação moral das pessoas. E a preocupação dele, inclusive como pastor, era muito mais essa, ou seja, essa degeneração que acabava reproduzida por um estado de abandono com um formato próprio de calabouço, com o qual as prisões eram mantidas, e aí sugerindo reformas penitenciárias que produzissem uma melhoria
considerável da forma de vida dentro das prisões, permitindo aí realmente uma reinserção desses sujeitos na comunidade quando fim da pena ou um elemento de recuperação moral adequado, né, para esses sujeitos. E que em nenhum momento deixou de se articular, inclusive com a perspectiva da possibilidade de aplicação de alguns castigos corpóreos. Importante a gente ressaltar que nesse período humanitário, apesar, por exemplo, de Beccaria rechaçar bastante as penas corpóreas e, inclusive, a pena de morte, né, restringindo o alcance, se posicionando contrário e restringindo o alcance àquela questão relacionada à segurança do Estado, né, ou seja, propriamente a uma situação onde houvesse um risco, né, de morticínio em massa, de uma invasão de potência estrangeira. Apesar de tudo isso, não quer dizer que nesse primeiro período essas pessoas já estavam completamente favoráveis a um modelo similar àquilo que a gente vai encontrar só no século XX, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948. Ou seja, ainda existia uma influência muito grande no discurso do utilitarismo liberal, que não era propriamente um humanismo, né? É relevante a gente aqui classificar isso. Talvez mais em Hord e Bentham, né? Os dois anglo-saxões dentro desses reformadores, do que no próprio Beccaria, porque Beccaria teve uma experiência particular que, de fato, fez compactuar no campo prático com aquelas ideias que discursava. Os demais tinham uma versão mais da utilidade dessas reformas, ou seja, eu vou reformar a prisão, no caso de Hord, para não haver essa degradação moral que elas ocasionam, e não era assim uma questão de maior urbanização da prisão, de maior... Na realidade, era para evitar que essas almas ficassem desperdiçadas, porque se aplicaria até em determinados momentos, na questão da disciplina, castigos corpóreos. Eles não contrariavam isso, muito menos o Bentham, né? O Jeremy Bentham, na teoria das penas legais, também adotava algumas das sanções disciplinares aplicadas na Marinha Britânica, e nós sabemos que aqui no Brasil deu até no final do século, início do século, na revolta da Chibata, né? Que a gente sabe o que isso significa, porque era uma disciplina aplicada comumente na Marinha, no mundo todo, e aqui disciplinava, sobretudo, os recrutas negros, e acabou dando numa revolta que fez com que se suspendessem esse tipo de castigos. Esses castigos corpóreos existiam, mesmo dentro do parâmetro de alguns desses reformadores. Por isso que é complicado falar em período humanista, né, ou período humanitário nessa classificação. Bentham já tinha uma proposta de codificação. Além de ser um dos articuladores da ideia do panóptico, né, é ele que sugere a vigilância constante no campo das prisões como um elemento de docilização das almas, para poder exatamente adestrar essas pessoas no caso do retorno ao convívio social. E aí ele emprega aí um modelo disciplinar bem característico, que é o panóptico. Então, essa sugestão arquitetônica, né? A arquitetura prisional teria uma torre no centro que permitisse ao vigia observar todas as celas, e, com isso, manter-se
em segredo, porque da cela não se via ele, mas de lá ele veria todos os presos e infligia com isso uma sensação de controle constante que levaria a um adestramento disciplinar dessas pessoas, conforme também a programação e os horários que deveriam ser cumpridos às 6 horas se levantar, às 6h30 arrumar a cama, estar pronto na porta da cela para poder seguir para o rancho, às 7 horas comer, né? Às 7h30 iniciar o trabalho. Então, tudo muito disciplinado e sob vigilância constante. Era isso que ele passou a denominar como panótico, ou seja, essa perspectiva de se vigiar e, com a vigilância, punir, né? Daí o texto do Foucault, né, Vigiar e Punir, que é, na realidade, uma crítica a esse modelo disciplinar, né, original. Diga aí, Josélio. Ô, professor, bom dia. O senhor podia recapitular um pouco a primeira escola penal, porque eu não consigo pegar muito bem, não. É a escola clássica, a gente ainda está nela, não saímos dela, não. Tá Porque certo? São os 13 reformadores que são ali classificados, que é o Beccaria, o John Hord e o Jeremy Bentham. A gente está tratando agora do pensamento de Bentham, né? Já passamos por Beccaria, por Hord, e agora estamos tratando é de daquele Bentham. texto que o senhor mandou, Recepção das Escolas, né? Sim, a recepção das escolas no contexto brasileiro, né? Bom, Professor, desculpa interromper também. Será que o senhor poderia só colocar os nomes desses pensadores sim. no chat, só para eu acompanhar melhor? Então, esses 3 primeiros pensadores, eles vão criar as condições para a reforma do sistema penal. Mas isso não significa que esse sistema passa a ser mais humano por conta das ideias que estão aí elencadas, né? Na realidade, eu presumo que, digamos assim, o sistema penal ele precisa realmente ainda passar por essa humanização, né? Ele ainda não alcançou isso. Na realidade, a boa parte dessas ideias tem mais um sentido utilitário, daquilo que, em tese, estava sendo desperdiçado, das possibilidades disciplinares também desperdiçadas pelo modelo de uma prisão calabouço, de uma prisão que não se via para a reforma desses sujeitos e, portanto, não servia para a comunidade, para a sociedade. É essa questão maior que está na preocupação, por exemplo, de Hord e Bentham na proposição. Outra proposição importante de Bentham foi do movimento de codificação, embora no contexto anglo-saxão ele saiu derrotado, mas ele acabou influenciando muito as codificações que ocorrem no continente europeu, né? Na França, na Alemanha. Então, a teoria legal das penas ela tem essa outra relevância com relação à proposição de uma sistematização melhor, né, do quadro jurídico que permitisse reconhecer o saber penal de forma mais abrangente, não apenas através daquilo que efetivamente é proibido, mas também disponibilizando isso que a gente está fazendo agora, da parte geral, a análise dos modelos de interpretação, né, que permitissem a interpretação e aplicação da norma, não é? Então, essa outra dimensão que é aí trazida por Bentham acaba sendo uma dimensão também
que contribui, né, para tudo que a gente observa a partir do século XVIII, em termos de evolução no modelo jurídico penal. Então, as bases eram o contratualismo, o espírito das leis de Montesquieu, né, sobretudo os princípios referentes à separação e à harmonia dos poderes. Eles buscaram, com isso, também as reformas de algumas instituições e a forma também sistemática como deveria se apresentar o direito penal e aí os movimentos de codificação. Então, há nessa primeira escola os elementos que sugerem, né, o aparecimento do direito penal como hoje nós o concebemos, que é o chamado direito penal liberal. Por óbvio, esses reformistas faziam parte daquele conjunto maior de pensadores chamados iluministas, que tentaram produzir, né, toda uma outra ordem social diversa da ordem aristocrática anterior, né? A ordem centrada no clero, na aristocracia, na monarquia, que começa aí a ser rompida com os princípios liberais de igualdade, de liberdade, que estão sendo amplamente difundidos com essas ideias. Essas ideias, elas propunham essa igualdade e uma democratização maior das decisões políticas, e isso tudo vai influenciar o contexto da sociedade. Então, vai receber também muitas críticas, inclusive de autores mais progressistas, como é o caso do Marx, né? Na questão judaica, sobre a questão judaica, Marx meio que tece uma crítica a esses direitos de primeira geração, são os direitos liberais burgueses, né? Entendendo que isso reforçava o padrão do cidadão proprietário, ou então da ideia, depois do pequeno burguês, né, que ainda não era o termo usado, mas vai ser posteriormente falado, da ideia de que a gente acha-se detentor desses direitos, quando, na realidade, isso está em uma dinâmica constante e exige, de fato, uma luta constante para efetivá-los. E, possivelmente, o Estado não quer atribuir de forma igual. Essa distribuição não está aí igualmente estabelecida com relação a esses direitos. E acaba reforçando o paradigma do indivíduo, né? O sujeito de direitos, o indivíduo, que, segundo ele, adiava ou dificultava as uniões necessárias, né, de certos grupos, principalmente do proletariado, né? Porque essa ideia de uma sociedade de indivíduos não era interessante numa luta coletiva. Então, era essa a questão que se propunha. Por outro lado, a gente não tem como abdicar desses direitos, né? Já pensando na prática hoje, isso ficou demonstrado pela história de que a dignidade da pessoa humana e esses direitos individuais, eles nos protegem contra diversos abusos. Daí eu preciso, de fato, me valer, né, de todos esses avanços, né, de todas essas novidades trazidas aí também pelos reformadores, para procurar, com isso, minimamente limitar o poder de punir do Estado. Essa questão que fica clara, não dá só para acusar o Beccaria, o Roder, os demais, de utilitaristas, até porque, em parte do programa político criminal de Beccaria, existe claramente um discurso humanista, né? Sobretudo no dele,
né, dos delitos e das penas, e é importante a gente resgatar esse potencial dessas ideias no sentido da limitação do poder de punir do Estado, que era, sobretudo, a proposição maior na época, contra os abusos do antigo regime, contra o princípio de autoridade arbitrário, não fundado na legalidade, não fundado numa legitimação que vinha também da participação popular por intermédio de seus representantes. Então, isso é uma grande novidade e vai implicar em um avanço civilizatório importante nos últimos 2 séculos, né? Então, a gente não vai poder abdicar mais de algumas, ou boa parte dessas ideias, né? A gente não pode entrar mais nesses discursos tão somente de que isso potencializa também um cidadão proprietário e coloca-se contra o Estado e coloca-se contra os demais, né, protegendo a sua individualidade, porque é importante também reconhecer o potencial trazido pela liberdade humana, pelos avanços, né, que são propiciados por essa por essa por essa simbologia, por esse conjunto de ideias que potencializam essas práticas menos desumanas, menos abusivas e mais centradas realmente num procedimento democrático, onde haja defesa, onde haja participação, onde se possa produzir provas sem violar a dignidade humana. É essa questão que está potencializada a partir dessa análise trazida aí na escola clássica. Agora, é óbvio que esses pensadores tinham vários parâmetros diferentes, né? Então, é por isso que o Foucault, quando se refere a esse iluminismo penal, ele tem uma frasezinha lá em Vigiar e Punir que é muito interessante. Ele diz, né, o século que inventou as luzes também inventou as disciplinas, no sentido de que, se por um lado surgiram, né, diversos elementos favoráveis à liberdade, favoráveis aos direitos individuais, essas luzes, no sentido de tirar o mundo das trevas, que era assim considerado o mundo feudal e aristocrático, né, anterior, e revelar ao homem essa possibilidade de uma vida em comum e igualitária, e isso é trazido por esse século. Por outro lado, também vem as disciplinas, vem a ideia de adestramento, vem a ideia de normalização, conforme esse contexto, esse projeto de boa sociedade. É um projeto de uma sociedade, uma boa sociedade, onde esses corpos estão novamente assujeitados dentro de um outro parâmetro. É necessário um parâmetro aí civilizatório para que essas vidas possam ser incorporadas nesse cotidiano social. E aí se cria aquilo que vai se chamar posteriormente de biopolítica, que é a governamentalidade, né, das populações através de determinadas políticas públicas de massa que buscam, obviamente, lidar, e é por isso que surgem essas instituições totais, né, hospitais, que vão servir exatamente a esse adestramento geral dos corpos, né? No processo civilizatório, até o Norbert Elias já tinha descrito isso, até aprender a comer com garfo e faca, porque antes as pessoas pegavam as coisas com as mãos, né? E botavam na boca, e era assim a Idade Média. Então a gente passou por um processo onde a gente começou a aprender ao uso dos talheres, né?
Isso tudo é adestramento, é um modelo civilizatório que nos foi posto como um modelo de boa sociedade que, para alcançá-lo, nós estamos sujeitos a esse adestramento constante. Então, é essa questão que está aí. Por isso que o século que inventa as luzes também nos traz essas disciplinas que nos levam a toda essa tônica. Embora, nesse primeiro momento, como eles era um produto da história, mas eles, para dialogarem, tinham que fundamentar todo o programa político-criminal que eles criaram em princípios imanentes de justiça. Era essa questão que estava aí presente, né? Então, esses princípios imanentes de justiça sempre eram buscados no plano metafísico, daí o porquê boa parte dessas correntes, eu não diria tanto o Bentham, que o Bentham já tinha uma perspectiva mais normativista, mas o Beccari e o Rorty, sobretudo, e é por isso que eu digo isso, depende muito do pensador, né, dos seus fundamentos, trabalhavam dentro da perspectiva justnaturalista, ou seja, eles tinham que buscar em algum aspecto imanente, talvez, da justiça, os fundamentos para as reformas que eles estavam propondo. E aí buscavam exatamente nessa ordem justnatural, nessa ordem metafísica, esses elementos. Coisa que, posteriormente, com o desenvolvimento do método científico, com os avanços observados pelo emprego da ciência, começa-se a ver que nessa busca das causas e do domínio das causas, o homem também começava a determinar os resultados, né? Então, não era mais uma questão tão somente metafísica, mas a gente tinha um domínio do mundo físico, um domínio da ordem natural, e começávamos agora a fundamentar isso através de um conhecimento que era o conhecimento científico. Daí a origem da segunda escola, que já é muito influenciada, essa segunda grande escola de pensamento, que é muito influenciada pela proposição da ciência, né, da aplicação de um método de verificação e a observação dos fenômenos, dos fatos, e daí a produção, né, de conclusões a partir desse fenômeno. Então, há claramente algumas influências na escola positiva italiana, que é a segunda grande escola, onde a gente vai também extrair aqui. Tiveram vários outros articuladores, né? Mas os principais a gente vai também detalhar. O César de Lombroso, o Henrique Ferro e o Rafael Garofalo, né? Então, professor, se novamente o senhor puder colocar o nome deles no chat, como fez na primeira. Já botei. Obrigado. Professor, só uma dúvida. Eu entendi mais ou menos as características gerais, né, da escola clássica, mas eu não consegui pegar muito bem as contribuições desse John Howard. O John Howard foi mais a reforma penitenciária, propriamente, né? A ideia de que as condições de prisões eram degradantes, mas a preocupação dele era muito mais com a degradação moral do que com a própria desumanidade, às vezes, que estava ocorrendo lá. Ele fez uma ou outra crítica, mas como pastor, a ideia era de que o ambiente levava a uma degeneração moral, onde havia até práticas homossexuais, né, tal. Ele vai começar a criticar essa superlotação num ambiente tipo um calabouço. Então, a preocupação dele era dotar o sistema de melhores condições para disciplinar moralmente também melhor essas pessoas e elas não perderem, não se animalizarem,
né, não perderem essa condição humana em virtude disso. É óbvio que há melhoria nessa proposta, mas ainda não é uma proposta no sentido de humanização propriamente, de respeito, até porque em dados momentos, em virtude, inclusive, das experiências, talvez, que essas pessoas sofreram, né, e da necessidade de se impor disciplina, ele também não era contrário aos castigos disciplinares empregados na época, que envolviam castigos corpóreos, né? A chibata, por exemplo, era um castigo que estava nesse cotidiano, tá certo? Então, Ô, professor, diga aí. mas quando esse Howard ele fala no sentido de não desumanizar os indivíduos que estavam nas prisões, isso aí também em si mesmo, já que ele não quer desumanizar, é uma proposta de humanizar, né? Sim, tem essa Assim, perspectiva, não é que logicamente ele não pensado vai. dentro do contexto que ele vivia, né? Do que seria possível dentro do contexto, do que ele poderia pensar, né? Dentro daquele contexto. Olha, a gente sempre quer fazer essa, mas Fábio já existiam experiências mais avançadas, mesmo dentro daquele contexto, ou seja, que evitavam esses castigos corpóreos. A própria proposição de Beccari é muito avançada para a época, né? Talvez por isso que ele causou. Beccaria conseguiu fazer com que o livro dele, Dos Delícios das Penas, tivesse uma tradução portuguesa em pouco tempo. Assim, em 2 anos do seu lançamento em italiano, ele já tinha se difundido para o francês, para o alemão, para o português, e influenciado muitas pessoas, né? Então, eu posso até afirmar, e isso com certa resistência, porque existem textos como Razão e Sensibilidade, do professor Ricardo Brito, que elenca em diversas passagens de Beccaria a presença do utilitarismo se sobrepondo propriamente ao humanismo, né? E aí ele diz que as proposições eram muitas vezes utilitárias. Você pode até dizer que para o discurso e para a argumentação de uma mudança do sistema, para você demonstrar que esse novo sistema seria mais eficiente, talvez fosse necessário se servir desse discurso utilitário, porque era comum, ou seja, fazer essa análise de custos-benefícios, né, com relação a essa nova norma que você estava propondo, esse novo modelo, não é nova norma, essa nova ordem que você estava propondo. E aí esse discurso é um tanto retórico, né, uma argumentação, isso aí é fato. Por isso que mesmo em Beccaria você identifica isso. Mas eu poderia dizer que em diversas passagens, né, por exemplo, na negativa com as penas corpóreas, na proposição da não pena de morte, ele já tinha uma posição muito mais avançada do que os outros pares da época, né? Ou seja, mesmo pessoas que, em tese, aderiam a boa parte desse sistema, não estavam no padrão do próprio Beccaria em termos de humanização, né? Se é o que a gente pode falar nesse sentido. Então, isso depende muito também do que você... óbvio que é lógico que reformar o cárcere, tornar esse ambiente melhor, traz maior dignidade para as pessoas, né? Isso a gente não pode, mas é como diz o Gustavo Radbruch, né? Melhor do que uma prisão, melhor é um mundo sem prisões. Ou seja, tem coisa melhor do que essa, né? Melhor do que pensar numa prisão, melhor talvez a gente pudesse pensar já num mundo sem prisões. Não sei, é uma coisa que a gente precisa sempre estar refletindo. E nunca também deixar de fazer essa ressalva, né? Apesar de ser um texto que para a época é importante, ainda hoje é importante, no sentido The State of Prisons in England, ele consegue fazer um relato descritivo de como estavam as prisões naquela época, né, na Inglaterra. E se a gente for
pegar esse texto e dar uma olhada no que ocorre no Brasil com a superpopulação carcerária, com todos os problemas que nós temos, nós nos parecemos muito com essa Inglaterra do século XVIII, entende? A forma como ele descreve os problemas. E ali ele propunha, de fato, uma reforma do sistema prisional, porque ele dizia que isso também ia ficar fora do controle. Aí vem a questão utilitária, né? Daqui a pouco se perde o controle, e, de fato, essas pessoas animalizadas, elas se tornam mais fortes. Aquilo que a gente parece que está enfraquecendo, né, está tornando esses indivíduos mais propensos a rebeliões, né, e que é mais ou menos o que ocorre no contexto brasileiro. Né? A gente vê quanto distúrbio... Olha, em 2006, São Paulo parou, um salve geral, né? A turma lá de dentro da cadeia botou para ver na rua e parou o maior estado do Brasil, né? Que tem um efetivo policial grande, mas não conseguiu controlar esse tipo de distúrbio. Então, não deixa de ter também, de ser racional essas reflexões trazidas por... Mas o que é racional nem sempre é humano, no sentido... É uma razão instrumental, compreende? Ou seja, é utilitária. Né? Ela está dentro de um mecanismo utilitário. Né? Mas se a gente ao menos avança nesse sentido, já é uma coisa boa. Né? Mas eu tenho que, aqui, dentro da academia, a gente tem que revelar que talvez isso não seja suficiente para aquilo que a gente pretende de maneira mais ampla, que é efetivamente uma humanização. Né? Ainda está por vir, talvez, essa humanização no tocante ao sistema de controle social. Agora, é um avanço. Se a gente for olhar para o que nós temos, seria um avanço. Né? Se a gente pudesse já pensar nessa reforma, né? Eu só acho estranho assim, quando, por exemplo, tem essa ideia de você olhar para o passado com as visões, anseios e ambições dos tempos de hoje, né? E aí, quando a gente olha para o passado com as ambições de hoje, talvez tenha a tendência de menosprezar as conquistas de outrora, né? Mas o passado é sempre presente, já percebeu isso? Não existe, eu não faço essa dissociação do passado com o presente. Né? E a gente vive no presente, portanto, a gente não pode ter essa dissociação por completo. Isso também não quer dizer que eu vou sair por aí, sei lá, eu acho um negócio extremamente radical derrubar lá a estátua do Borba Gato. Né? Até respeito quem faça, mas acho que não é por aí que a gente resolve as coisas do passado. A gente pode trazer as coisas para essa reflexão do presente, né, de maneira mais crítica. Né? Então, essa questão também com relação a qualquer desses pensadores. Né? Eu diria que o Beccaria, sim, ele conseguiu, mesmo naquela época, e não só ele, né? Se você pega os textos de Alessandro e Pietro Verri, ou mesmo antes os textos de Edvard Coker, talvez sejam textos muito avançados para o período histórico em que eles viveram, mas eles confirmaram uma identidade que já percebia, né, todos esses problemas. Quer ver um outro, porque não é uma questão também de ser ou não pastor, né, mas William Wilberforce, que é sobre a matéria de raça, ele tinha um pensamento muito mais avançado do que o próprio Marx. Né? Wilberforce compreendeu a questão do Haiti e da Revolução do Haiti, aquela revolução de escravos, já era favorável ao reconhecimento daquele Estado soberano, né, na luta também anticolonial, e foi mais fácil, talvez, para as potências europeias, não inglesas, reconhecer a independência americana do que uma independência proclamada por negros. Né? Então, isso também tem um diferencial aí grande. E você teve um pastor puritano,
e é até um dos articuladores para a difusão daquela música que é belíssima, né? Amazing Grace, é uma música do cancioneiro religioso, né, britânico, e que tinha uma posição extremamente avançada para a época, de igualdade entre as raças, de igualdade total, né, ou seja, uma visão bem humanista. Se eu não me engano, tem um filme com a história dele que é muito bonita, é A Jornada para a Liberdade. Acho que vale a pena os estudantes de direito assistirem, porque é exatamente essa luta pelo abolicionismo, mas não só pelo abolicionismo, por uma integração real e o reconhecimento pleno dessas pessoas, né? Vejam, até pessoas que em tese seriam progressistas, a descrição que Marx faz, por exemplo, da Revolução do Haiti é extremamente perversa nessa ideia da raça também, né? Então, é essa questão que o Wilberforce já tem outra posição. Então, é preciso a gente, sim, pontuar esses autores e saber que é possível se atingir uma reflexão mais complexa, né? Não necessariamente manter um padrão só baseado, por exemplo, no utilitarismo. Embora, por outro lado, em César Beccaria, quando ele utiliza isso nos Delícias das Penas, eu entendo muito mais. Eu tenho uma discussão com o Ricardo Freitas nesse sentido, porque ele acha que o discurso era totalmente baseado no utilitarismo. Eu não, acho que as experiências da vida de Beccaria fizeram ele, de fato, um pensador humanista. Aí eu posso dizer, né? Seria uma discussão que a gente teria mais adiante, né? Mas ele usava isso como um argumento retórico, como um elemento para ganhar apoio às suas ideias. Ou seja, se as pessoas não gerassem empatia, pelo menos teriam em vista a utilidade dessas novas ideias para a legitimação do poder, para a legitimação das decisões e por aí vai, né? Então, esse recurso do texto dos Delitos e das Penas é, inclusive, interessante, porque demonstra é aquilo que eu disse. Beccaria, inclusive, foi acusado pelos irmãos Verri de plágio, né? Eles diziam que ele tinha pegado as ideias dele. E ele, em um momento, disse que aquelas ideias eram ideias inovadoras. Agora, o que é fato é que ele sabia escrever muito bem. Então, ele conseguiu expor essas ideias da melhor forma possível, muito melhor do que Coke, muito melhor do que os irmãos Verri e de que outros autores nessa reforma penal. Na verdade, ele tinha um dom muito grande para a escrita, sabia escrever e fez da sua escrita um estilo maravilhoso, né? Que ainda hoje, eu até recomendo para vocês, leiam Dos Delitos e das Penas. É um texto rápido, fácil, e vocês vão gostar do formato, né? Então, é um autor, assim, espetacular nesse sentido. Tanto que ainda hoje você pega lá na Amazon e está entre os 3 ou 4 livros de direito mais vendidos do mundo, né? Então, ele é um clássico que ficou meio que permanente, né? Ele ainda hoje se mantém como um dos textos mais referenciados no mundo todo. E ele é e ele é realmente um modelo, né? O que ele lança é realmente um modelo na reforma penal do antigo regime, né? Esse programa político criminal, na realidade, começa a se realizar, Fábio, na codificação. Uma coisa é você expor essas ideias no campo mais filosófico, como um programa, que é isso que o Beccaria faz. Outra coisa é fazer como o Feuerbach, que é o pai do Ludwig, que é outro que entra também numa discussão forte com Marx, né, posteriormente.
esse aí é o avô dele, né, o Paul Anselm Feuerbach. O Paul Anselm Feuerbach vai pegar essas ideias e vai lançar o primeiro código que a gente conhece da era moderna, que é o Código Penal da Baviera, já formulado dentro desses princípios liberais, e com a ideia, e qual é a grande novidade? A grande novidade foi o nulo crime, nula pena, sine lege. Eu não posso mais aplicar crime nem pena sem lei. E ele é o autor, ele traduz essas ideias dentro dessa pequena frase em latim, a qual ele é o autor. Mas veja, diziam que Beccaria não era original porque já havia sido pensada a ideia de um convencionalismo, de uma convenção que dissesse que só determinados tipos ou só determinadas... se isso seria uma constituição papai, se isso seria uma constituição papai, uma constituição papal, né? Não era uma discussão, era a discussão de um convencionalismo prévio. Isso já era produto de uma discussão medieval, eu não sei de que século, mas era, se eu não me engano, século XII ou XIII, de um monge chamado Tiberius Decianus. Ou seja, essas coisas foram a soma de vários conceitos, de vários pensamentos desenvolvidos ao longo do século, observando esses fenômenos, observando como eram abusivos, talvez, as perseguições a determinados sujeitos ou pessoas, e a inexistência de uma convenção prévia das regras do jogo para poder se impor a elas penas, e que se chegou a melhor ser exposto, né, como um programa político-criminal propriamente, no livro dos delitos e das penas, e que depois vários outros realizaram isso como o esforço de codificação na Baviera, desenvolvido aí pelo Paul Anselm Feuerbach. Então, tem uma importância histórica tremenda, tudo isso que a gente está falando aqui, né? Até as discussões... Sim, com relação à pena, tem uma questão interessante. O Beccaria era favorável a uma perspectiva preventiva da pena. A ideia que ele tinha era de que não era em virtude da gravidade da pena, mas da certeza da punição que você evitaria. É aqui um dos pontos onde se diz que ele é utilitário, né? É um dos pontos onde o livro do professor Ricardo Brito acusa Beccaria de utilitarismo, né? Porque ele não fez uma reflexão mais profunda acerca da pena, ele apenas sugeriu de que não era o volume da punição, mas a certeza da punição, a certeza de ser aplicada aquela pena que inibia a prática criminal. Ou seja, as pessoas se dissuadiam da prática criminal mais pela efetividade da pena do que pelo volume da pena. Não importa a pena ser grave e não ser aplicada, isso não gera nenhum tipo de dissuasão. Agora, se há uma quantidade razoável e ela é efetiva, ela é aplicada, então isso intimida, então, de fato, você vai gerar aí uma propensão à não prática do crime, né? A não prática do desvio. O Paul Anselm Feuerbach meio que adotou isso, porque ele imaginava a ideia de uma prevenção geral. Foi o primeiro articulador da ideia da prevenção geral. Mas você vê que mesmo nessa época tudo era passível de crítica. Aí o Hegel veio, né? E disse o que com relação a Paul Anselm Feuerbach? Ele disse que Feuerbach tratava o homem como um cão maldito, que morre de medo de um porrete. É como se fosse um cachorrinho que atende ao porrete.
como se o homem não tivesse autonomia, inclusive, para escolher uma prática desviante. A ideia da autonomia moral não é uma perspectiva de intimidação, mas eu tenho uma autonomia, inclusive, para escolher uma prática criminal e praticar crimes, né? É essa questão que estava aí. Aí você vê que todos estavam articulados numa grande discussão. Inclusive, esse modelo, se é preventivo ou retributivo com relação à pena, né? Hegel defendia uma visão retributiva, mas não um retribucionismo moral, como o proposto por Kant, né? Kant é o mal do crime, o mal da pena. O mal do crime, o mal da pena. Em Hegel, a ideia era de que o crime é a negação do direito, a pena é a negação do crime. Se a pena é a negação da negação, é a afirmação do direito. Olha que coisa maluca, mas é mais ou menos isso. Ou seja, nesse jogo dialético, a pena confirma o direito. E, portanto, ela deveria ser aplicada por conta da ideia de afirmação da ordem jurídica. Era essa questão de um retribucionismo jurídico que estava presente na proposta hegeliana. E, portanto, ele contraria essas visões da prevenção que estão tanto em Feuerbach quanto em Beccaria. Então, Beccaria tinha uma versão mais utilitária. Hegel é da escola clássica também? Não. Hegel não. Hegel é um filósofo, né? Que, sim, ele estaria... Mas ele não é um filósofo penal, né? E essa discussão ele aí... tangenciou essa discussão, né? Em algum momento. Ele tangenciou, exato. Ele é o autor da fenomenologia do espírito, né? Da filosofia do direito dele, que ainda hoje é extremamente importante. Ele fez apenas uma discussão para dizer que Feuerbach tratava o homem como se trata um cachorro com um porrete na mão, né? Achando que a gente iria cumprir as normas por conta das penas que estão lá previstas, e essas penas seriam esse porrete na mão, né? E não necessariamente a gente cumpre por conta disso, né? É uma escolha, é uma motivabilidade, muitas vezes, na expectativa, né, desse cumprimento. E aí ele meio que comprova isso, né? Ele não estaria dentro... mesmo essas escolas, Fábio, sinceramente, a gente faz uma arrumação didática, mas você já viu aí que é muito diferente a perspectiva de Beccaria daquela de Jeremy Bentham, né? Propositor de uma codificação, era um cara muito mais dentro da ideia positiva até, né? Do que justnaturalista, né? E eles são todos colocados dentro de uma mesma escola, entende? É isso que talvez não funcione muito, mas é uma questão didática, só para mostrar as correntes ainda com base no contratualismo social. Mas há um anseio por codificação em Beccaria também, né? Tem um anseio por Porque no livro dele ele fala também sobre hermenêutica, interpretação das leis, obscuridade das leis. Sim. Então já fala sobre códigos, né? Também. Já fala sobre a necessidade de uma sistematização, que vai daí decorrer a ideia de codificação, né? Aí quem primeiro realizou foi Feuerbach, né? Na Alemanha. Aí esses três que o senhor falou, eles são todos do século XVIII? Sim, são todos do século XVIII. Se E não o me primeiro... engano, a obra de Beccaria é de 1764. Você dê uma olhadinha aí. Mas dos Delitos e das Penas é de 1764. É isso mesmo, publicado originalmente em 1764. Aí o primeiro código veio do século XVIII também? Não, aí foi no século XIX. O da Baviera antecede um pouquinho o Código Penal Napoleônico, que é de 1810, que é visto por muitos como o primeiro, né? Mas teve esse 1809, que é o da Baviera. Ok. Né? Mas esses esforços de codificação no continente, veja que a Inglaterra nunca entrou nessa não, né? Ou seja, os anglo-saxões mantiveram essa perspectiva das várias legislações esparsas. Às vezes eles fazem uma consolidação, né?
de leis penais. Óbvio que tem vários acts, né, como eles chamam, que são essas normas, mas eles não têm, por exemplo, essa parte geral para interpretar a norma, né? Isso é visto a partir da jurisprudência consolidada, né, de considerações a partir da jurisprudência e de doutrina. Então, é uma análise propedêutica, porque o saber penal ele é integrado. É exatamente esses conceitos que nos permitem interpretar a norma integradas à própria execução dessa norma à prática penal. A gente não tem como dissociar isso aqui, né? Então, na Inglaterra, isso eles simplesmente nunca quiseram codificar absolutamente nada. E boa parte dos estados norte-americanos, porque lá o problema é que as competências penais elas estão distribuídas pelos estados. Ou seja, os estados é que têm uma série, a maior parte dessas competências, né, são poucos os crimes de ordem federal, né? Então, a grande maioria são de competência estadual e, portanto, são eles que definem. E aí são pouquíssimos os estados que têm código, né? Se eu não me engano, Louisiana, Novo México, inclusive são os estados talvez mais próximos a uma perspectiva até latina, né? Uma perspectiva diferente daquilo que normalmente se vislumbra, né, como propriamente norte-americano, né? E eles não têm, né? Então, eles trabalham essa análise também por base jurisprudencial, ou seja, as decisões, o costume de decidir, né, propriamente, precedentes, jurisprudência e doutrina, que vão dar essa base propedêutica, mas não deixa de existir isso nas faculdades, não, né? Por conta do fato de não existir codificação, que eles não façam essa análise do saber penal, né? Como eu disse, é integrado e é o que permite você aplicar as normas, né? Então, apenas eles não colocaram isso no código, né? Não tem essa parte geral. Bom, mas dando continuidade aqui à discussão das escolas penais, a segunda grande escola, que é a escola positiva italiana, ela já, diferentemente do modelo trazido pela escola clássica, ainda baseado no contratualismo, no justnaturalismo, na ideia até metafísica, né, desse plano de uma ordem metafísica justa, né, que traz a racionalidade e permite que a gente, digamos assim, modifique, né, esse espaço no social, né? Os positivistas italianos acreditavam propriamente na ciência, na perspectiva de, por intermédio do método científico, produzirem os resultados almejados, né, dentro da sistemática penal igualmente. Então, essa perspectiva era extremamente positiva nesse sentido. Aliás, inclusive, boa parte desses discursos filosóficos do período clássico estão baseados na ideia de escolha, do livre-arbítrio, e os positivistas já começam a tese de Laurea, que é da defesa, né, de graduação de Enrico Ferri, é exatamente o discurso de negação do livre-arbítrio. Ele dizia que não havia livre-arbítrio porque todas as nossas vontades, todos os nossos anseios estavam determinados por causas ou sociais ou orgânicas que determinavam a nossa ação, a nossa vontade. Portanto, não haveria livre-arbítrio. E aí começa claramente
haver, né, aí uma ruptura com esse modelo clássico para, de fato, você começar a tentar fundamentar esse controle social em mecanismos trazidos pela aplicação do método científico. César Lombroso, que foi o primeiro dos articuladores, né, dessa escola, é responsável pela antropologia criminal, fazia uma avaliação através da antropometria, da fisionomia, e aquilo que eu falava ontem para vocês, não necessariamente também foi original isso. O original foi o emprego do método, ou seja, ele empregou um método científico para trazer esses dados, essas informações, a partir da repetição dos fenômenos, né? Então, isso, de fato, foi original dentro do homem delinquente. Mas essa ideia de gerar suspeições a partir de fisionomia, de categorização de determinadas características antropométricas, né, de medição, de caixa craniana, estava lá nos frenologistas do século XVIII, nos fisionomistas também do século XVIII. Em Paris, por exemplo, o comissariado usava o chamado retrato robótico, que foi desenvolvido por Lavoisier, que era na realidade, era um mosaico com várias características físicas que atribuíveis a determinados sujeitos delinquentes, estelionatários, ladrões, assassinos, né, reuniria um maior volume de aspectos. Então, no comissariado, para começar as investigações, já se fazia uma análise desses aspectos, né? Olhava lá para o retrato, olhava para o suspeito, e aí tinha a ideia do suspeito forte. Era essa perspectiva que garantia, talvez, aquela prisão processual ou os elementos necessários para iniciar essa investigação. Então, o retrato robótico ele foi uma das articulações ainda do século XVIII. Diga aí, Josélio. Professor, quando eu escutei aquela primeira frase sobre a escola positiva italiana, de que esses positivistas, né, iam acreditar no método científico que ia produzir os resultados penais almejados, e depois, em seguida, quando o senhor fala de César Lombroso, essa questão da suspeição pelas faces, né, tipo, isso me soa um pouco contraditório. Tipo, como é que de fato havia base científica para essas alegações que ele fazia, porque parecia algo muito mais empirista, assim, né? Não, José, eu não estou falando agora de César Lombroso, estou dizendo que ele não foi tão original nessas ideias, porque já existiam práticas anteriores, como essa dos fisionomistas e dos frenólogos, né, do século XVIII, que faziam essa antropometria criminal. Mas isso, anteriormente, era numa fase pré-científica, não foi feita com base na aplicação do método. Lombroso não, fez uma investigação extensa, né, com pessoas presas, tanto na Itália quanto na Áustria, na Suíça, ou seja, a investigação dele era articulada com o empirismo, né, fazendo essa análise, essa antropometria, a partir também da classificação delinquente por ele estabelecida. Então, existiu, sim, da parte dele, o emprego do método científico para realizar essas análises. Agora, se esse método foi ou não bem empregado, aí são outros 500, porque o que existe é uma discussão também com um médico inglês, que eu não recordo agora o nome, mas depois eu posso procurar para vocês o nome dele, né? Porque onde é que eu quero chegar com isso? É que ele disse o seguinte: Lombroso fez a investigação com aquele universo selecionado pelo sistema penal, que são daquelas pessoas que estão presas. Não referiu em nenhum momento a partes soltas da população, né? Que se você faz um paralelo, ou você traça um paralelo,
acaba... Deixa eu ver se eu pego aqui o texto onde essa análise está desenvolvida, né? Essa tese de Lombroso meio que cai por terra exatamente porque uma grande parte da população criminal não é presa. A cifra de subnotificação é muito alta. Não é alta só porque é no Brasil, não. É no mundo todo. Entende? Ou seja, essas cifras ocultas que revelam, por exemplo, que só um percentual de assassinos são presos, só um percentual de ladrões são presos, ela é altíssima em todo o mundo. E o que esse médico colocou foi, se existe essa subnotificação alta e você só faz análise com as pessoas que estão na cadeia, você não tem um parâmetro amplo acerca de quem efetivamente pratica crimes, né, ter determinadas características, ou seja, isso aí é falho. E esse médico fez uma avaliação na população, na Marinha Inglesa, né? Deixa eu ver se eu encontro o nome dele aqui, porque é importante realmente esse estudo contrário, né, que foi... Que foi essa análise, né, trazida por ele, né, a tese lombrosiana, né? Mas eu não estou conseguindo aqui essa análise. Mas eu sei que essa fórmula que ele fez comprovou que boa parte dessas pessoas, na realidade, não haviam se desenvolvido ou em algum momento desenvolvido essa delinquência. Ou seja, existiam pessoas livres com as mesmas características que Lombroso observava, né, na categorização dos delinquentes e que nunca praticaram crimes. E ele começou a fazer essa comparação. Inclusive, boa parte da Marinha Inglesa, principalmente a parte da baixa hierarquia da Marinha Inglesa, tinha exatamente as mesmas características descritas por Lombroso para o delinquente atávico. Por aí você já começa a observar que tem alguma coisa complexa aí que nos deixa no ar, né, para esse nível de pesquisa. E que essas pessoas, em princípio, nunca praticaram nenhum crime, conviviam socialmente muito bem, só eram pobres e, por isso, talvez mais facilmente selecionadas pelo sistema penal. Tanto que o próprio Lombroso começou a diminuir ou reduzir a importância entre a primeira e a quinta e última edição do seu Homem Delinquente. Há várias mudanças sucessivas com relação à importância dessas características para o resultado criminal, ou seja, para efetivamente produzir essa delinquência. E veio exatamente dessas discussões com outros pesquisadores na época dele. Então, ao longo das edições, ele foi ele foi diminuindo, reduzido. foi sua Tipo visão assim, determinista, na primeira biológica? edição, há uma propensão de 80%. E na última edição, essa propensão ficou em 40%. Ou seja, uma coisa meio maluca. Ele saiu reduzindo a partir da discussão, do debate. O bom do debate científico é isso, porque alguém se opõe a você e você começa a mudar, né, a sua perspectiva. Né? Então, professor, o que a gente pode dizer hoje em dia sobre essa antropologia criminal de Lombroso é que, sim, ele usou um método científico, mas hoje a gente pode dizer que talvez de forma equivocada, né? Eu acho um espaço amostral muito reduzido, né?
Ele ficou com um universo muito reduzido para fazer análise, ele precisaria ter misturado essas amostras, né? Ou seja, pegar uma amostragem não só de quem está preso, mas também da população fora das prisões, em todos os ambientes por onde ele passou, né? Na Itália, na Áustria, na Suíça, onde ele fez essa investigação, né? É porque naquela época, Lombroso nasce no norte da Itália, eu não me lembro bem aqui a cidade, mas naquela época esse norte da Itália era do Império Austro-Húngaro, né? Então, ele ainda nasceu sobre o Império Austríaco, então ele estudou em Viena. Toda a formação dele também como médico e tudo dentro desse suporte, que era um suporte muito avançado para a época, né? Vamos entender que era um centro intelectual importante, um centro de referência importante, e aí ele recebe muitas influências desse ciclo vienense, né, de pensamento, e o faz, obviamente, um sujeito que vai realizar essas pesquisas, né, de forma intensa, né? Quando ele volta para a Itália, ele começa a realizar essas pesquisas, mas ele dá continuidade em vários estados europeus, não apenas na Itália, né? Então ele vai pesquisar as prisões. A descrição que ele traz é relevante ainda hoje para a gente perceber também aquilo que eu falei do John Rohr, né? Para a gente perceber como funcionam as prisões, como elas, né? Eu acho que Lombroso tem que ser resgatado. A gente sempre fala mal dele nas aulas de penal, né? Dizendo, olha, as teses resultaram em racismo, né? Nessa perspectiva da supremacia, porque essa tese do ser atávico é um empréstimo do darwinismo mal feita, né? Até vocês vão ver, eu tenho uma crítica entre os textos que eu enviei para vocês desse darwinismo social, e o Lombroso até sugere que as classes sociais mais subalternas são, geralmente, as que mais articulam a violência na sua produção criminal. Mas isso tem muito mais a ver com a oportunidade e obviamente, as condições diferenciais do que propriamente com uma propensão dessas categorias à violência, né? É óbvio que se eu tenho a oportunidade de lançar fraudes, né? Geralmente isso ocorre com um colarinho branco, com a turma do escritório, com a turma das classes mais abastadas, e eu posso articular menos violência para poder produzir um crime, e isso vai ser levado em conta, né? E por isso que as coisas talvez sejam mais racionais, né, para essas categorias mais favorecidas, né? Mas isso não quer dizer que as categorias subalternas sejam criminosas. É interessante essa proposta, porque esses jovens todos, Enrico Ferri, Lombroso, sobretudo, Garofalo não, sempre foi um pensador conservador, mas Ferri e Lombroso, eles amavam essa ideia da ciência como elemento de progresso, progresso inclusive nos campos sociais, e eles aderiram inicialmente, não por toda a vida, depois eles se afastam, né? Mas no início, ainda quando mais jovens, aderiram ao Partido Comunista Italiano. Eles participavam dos ciclos também marxistas, porque naquela época era o cientificismo econômico e histórico, a ideia do materialismo histórico, que também era determinista. Compreendem isso? Ou seja, se eu estou defendendo uma tese de determinação das coisas e do controle delas pelo homem, é óbvio que Marx trazia esse potencial para esses jovens também. Eles achavam que eles podiam determinar essa sociedade melhor, né? De uma forma mais abrangente. Então, por isso que também vem aquela análise de ciclos evolucionistas, né? E talvez pegaram errado também o evolucionismo de Darwin e trouxeram para dentro desse sistema, criando a ideia do delinquente atávico, né? É essa a questão que está aí presente, né? Na classificação tanto de Lombroso quanto de Ferri,
embora com parâmetros distintos. Lombroso via as contribuições de ordem antropológica com maior esforço e maior reforço para a prática criminal do que as contribuições de ordem social, embora ele visse também um multifatorialismo, né? Ele também não foi um sujeito que deixou de observar essa ideia de que muitos fatores, esse paradigma que eles instalam com relação a... É um paradigma importante para a criminologia, né? Porque vai fundar basicamente a criminologia, que é o paradigma etiológico, até etiológico, certo? De busca das causas. Essa perspectiva da busca das causas para a questão criminal. O que é que causa o crime? E aí essas condições antropológicas, né, que determinam essa vontade do ser, estava muito presente no pensamento lombrosiano. Por isso que ele se prende tanto na antropometria, nos elementos etnográficos, que são elementos que vão, para ele, determinar a prática criminal. Então, ele é o pai da antropologia criminal, né, nesse sentido. E aí você tem Ferri se aproxima inicialmente de Lombroso, pega essas categorias dos delinquentes, né, os delinquentes ocasionais, habituais, os passionais, né? Me ver aqui, o nato, que é esse ser atávico, né, o sujeito atávico, são classificações que são elaboradas por Lombroso e que o Ferri meio que toma emprestado e começa também a divagar a partir das influências sociais, e aí ele vê muito mais na dinâmica social, na dinâmica de classe, na dinâmica referente à desproteção também social, os elementos estimuladores da prática criminal. Isso também foi uma certa influência do marxismo, porque é aquela ideia de que o crime é uma doença da sociedade capitalista burguesa e que seria superado, é uma tese romântica, né, de que seria superado pela sociedade socialista, que nunca ocorreu, né? A gente sabe que mesmo na União Soviética os crimes continuaram acontecendo, mas eles achavam, teve gente que no início até achava que isso era reflexos ainda da vida burguesa anterior, por isso mandava o cara para um programa lá na Sibéria, né, para poder se ressocializar. Também meu termo ressocialização surge daí, surge desses parâmetros, né, que são emprestados a partir de Ferri e de Pachucanes, né, com um pensador, digamos assim, socialista propriamente, esse modelo de que o crime seria produto realmente desses distúrbios, desses conflitos sociais, e, portanto, aí você criaria substitutivos penais para intervir de maneira tal que você conseguiria reduzir ou zerar as taxas criminais de uma determinada comunidade. Isso aí também era um sonho. Por isso que ele criou um termo que ainda hoje a gente usa, né, quando a gente fala em controle social, e a gente vê muitas secretarias de segurança usar esse termo, que é o termo defesa social. Esse termo é de Enrico Ferri, né, na questão relacionada a defender essa boa sociedade, essa sociedade desses elementos marginais que, inclusive, também tem uma questão, a gente acha estranho isso, mas naquele tratado de criminologia crítica, o Vallon, eu estava com ele por aqui até, ele tem uma passagem que eu acho muito interessante. O marxismo, na sua forma original, ele não gostava da marginalidade. Inclusive, existem várias passagens, seja no manuscritos econômicos filosóficos de Marx ou em outras passagens do pensamento original. Ninguém está falando aqui do pós-marxismo e daquilo que transformaram
as teorias, principalmente de onde chegou a teoria crítica. A gente está falando da forma ortodoxa, aquela original. Nessa fórmula original, a marginalidade era vista como uma oposição ao próprio proletariado, que era esse sujeito da história, porque era a marginalidade era vista como uma ralé ociosa útil, né, para a própria burguesia, para poder confundir os objetivos revolucionários, né, desse proletariado, e se viam também a esse grupo, né, mais conservador para inibir essas práticas do proletariado. Se viam até como um recrutamento, uma milícia somada que poderia se juntar à opressão e à repressão do proletariado. Então, era vista com muita desconfiança. Daí o porquê eles tinham também uma proposição de controle dessa marginalidade. Era o controle social proposto ortodoxamente pelo marxismo era muito forte, não era uma coisa... Daí o porquê redundou também em práticas bem autoritárias, né, que levavam o povo lá para a Sibéria e por aí vai, né? Então, essas pessoas que participaram desses movimentos no início, que é o caso do Lombroso, do Enrico Ferri, meio que herdaram isso também, né, nessa visão de que a marginalidade cria distúrbios e é preciso exercer um controle social sobre ela, porque ela impede essa boa sociedade, essa perspectiva sempre da modernidade, de criar uma boa sociedade, essa boa sociedade socialista de prosperar. Como se a gente pudesse nos livrar desse campo da desviança, né, dos desvios. A gente não pode. Né? E se provou, inclusive, por lá também, porque não é que se conseguiu superar isso por conta da igualdade econômica, não é isso que muda outros tipos de conflitos. Você vai ter conflito de gênero, você vai ter conflito de toda outra ordem, que não necessariamente baseado na distribuição das riquezas, na questão econômica tão somente. Né? Então, não é só isso que me permite ter desvios. E, portanto, as teses do Ferri de substitutivos penais, apesar de ser teses empregadas dentro da sociologia criminal, que é o título que ele empresta ao livro, né, que ele escreve, dentro dessa sociologia criminal, onde ele propõe uma defesa dessa sociedade contra esse âmbito da marginalização, ela cai por terra, porque você não consegue efetivamente. É óbvio que alguns programas, se você faz reduzindo essas desigualdades, se você cria elementos, você reduz bastante, né, as práticas criminais. Isso depende também. Depois a gente vai mostrar alguns outros estudos que demonstram que, às vezes, em momentos de prosperidade, também se aumenta o nível de crimes patrimoniais. É uma coisa meio maluca, mas ocorre. Né? E, às vezes, num momento de grande depressão econômica, você tem uma solidariedade social tão intensa que reduz essa perspectiva do desvio de natureza patrimonial. É uma coisa meio maluca, né, na comunidade, mas ocorre também. Né? A gente pensaria, não, quando está todo mundo bem, em tese, vai reduzir a violência e reduzir a furto, roubo, estelionato, mas não. Parece que isso estimula, né, as pessoas a essas práticas. Né? Então, é meio que invertido em alguns setores. Né? Os norte-americanos depois fizeram uma série de pesquisas e vão mostrando isso. Mas eles tiveram... por que eu digo que é importante voltar a eles? Porque eles tiveram uma importância muito grande. Você, obviamente, com esse olhar crítico, né? Mas eles tiveram uma importância muito grande em tentar colocar esse método aplicável, né, àquilo que eles falavam. Né? Essa existência do método de não ser mais uma fundamentação metafísica, né, mas de buscar fundamentar aquilo que você fala no que o empirismo lhe permite falar, traz um avanço também sobre Agora,
é preciso você ter uma crítica, uma certa resistência àquilo que você está observando, né? Senão você tenta adequar, é tipo a bota que tem que caber, tu calça 40 e tem que botar uma bota 38, né? Aí você vai ter que fazer ela enquadrar de qualquer jeito no seu pé, porque você quer colocar aquilo ali. Não vai dar certo, né? Vai trazer problemas. Garofalo já traz uma posição. O que Garofalo partiu, ao invés de focar no sujeito, inicialmente, nos autores do crime, ele tentou produzir uma noção do que seria crime de forma geral para a maior parte das comunidades humanas. E aí viu o crime como uma violação aos sentimentos de probidade. O crime seria uma violação aos sentimentos de piedade e de probidade. Então, essa primeira questão que ele traz aí cria um conceito de delito natural. Portanto, eu teria como entender o que é crime a partir dessa violação dos sentimentos de piedade e de probidade. Sobre o aspecto dogmático, isso pode servir para a criminologia, para a análise dos desvios, até você encontra... Zaffaroni, pelo contrário, diz que isso aí é de um platonismo rudimentar, né? Querer criar uma versão natural do crime, como se a criminologia já parte para inventar o que é crime, a partir de um elemento de normalização, ou seja, o que é o normal na sociedade e o resto é desviante, você vai fazendo essas categorizações, e aí você tem uma série de problemas. Por exemplo, o incesto hoje não é crime, embora pode ser imoral, né? Ou dentro da outra... nem sempre você tem o homicídio, mesmo praticado de forma piedosa, a eutanásia, ela continua sendo crime, né? Existem improbidades, como a do 242 no parágrafo 2º, com relação à alteração do estado de filiação, que se é feito por sentimento de nobreza, ou seja, por uma prática onde você quer dar uma proteção àquela criança, isso pode ser perdoado e isento de pena e, portanto, perde a característica de crime. Então, isso tudo demonstra que a dogmática ela tem opções que vão muito além desse paralelo criado aí pela criminologia e que nem sempre ela alcança ou efetivamente inventa o crime, né? Essa questão. O crime, na realidade, é uma invenção humana. É algo que é da cultura e que tem que ser, no contexto do Ocidente hoje mundial, onde a gente adota aqueles parâmetros lá trazidos pela escola clássica, né, na perspectiva do nulo crime, nula pena sine lege, ou seja, não existe crime, não existe pena sem lei. Essa ideia central que é trazida, a ideia da legalidade. Esse crime ele tem que efetivamente estar aí inserido nesse contexto da norma, né? Então, o crime acaba sendo uma invenção. Não é algo natural que eu vou... Aí disse, não, mas é porque essas práticas são observadas como desviantes em qualquer sociedade, portanto, existe um delito natural. É uma intuição boa, né? Nesse sentido dessa análise que você faz, de que mesmo tribos isoladas, elas preservam esses sentimentos de piedade e de probidade. Mas isso não significa que, mesmo por lá, existe uma normatização suficiente para a repressão dessas condutas, ou seja, que isso seja efetivamente crime. Só essa questão, né? Embora
a intuição aí foi boa, e aí por isso que alguns até dizem, seria Garofalo propriamente um representante da escola positiva, já que ele parte de um parâmetro que é uma hipótese, mas que não se verifica, ou seja, ele não faz uma verificabilidade disso aí, né? Então, onde é que estaria propriamente o cientificismo, que está muito presente em Lombroso e em Ferri na busca, efetivamente, de uma análise científica com Mas dá relação... para dizer que o Garofalo ele faz uma fundamentação metafísica na construção do seu Não pensamento? faz, não, porque ele não... Mas ele parte de uma hipótese que é estranha, né? Ele não dá uma... de que seria isso, e aí ele... Óbvio que ele vai fazer observações, pega alguns estudos antropológicos, né, desenvolvidos na América, Levi-Strauss, né, outros autores, para poder chegar a essa análise, né? Mas não é complicado isso aí, entendeu? Porque é por isso que o Zaffaroni acusa de platonismo rudimentar, né? Você partir de uma ideação muito abstrata, quase como se fosse um novo... E meio que inverte um pouco, porque qual é o caminho? O caminho comum das escolas também. Qual o método da escola clássica? É o dedutivo, né? Você parte do geral para o particular, né? Para chegar à aplicação da norma no concreto, mas você parte desse campo das ideias gerais. E o método comum da escola positiva é o inverso, é o indutivo, né? O caminho é indutivo porque parte do geral para gerar, né, parte do particular, aliás, parte do particular, né, o caminho da escola positiva é o indutivo, parte do particular para gerar um conceito geral. O de Garofalo fica aí meio que perdido, a gente não entende qual é esse procedimento, né? Até mesmo na movimentação que comumente na escola positiva seria indutiva, né? Mas ele parte já de uma concepção geral para tentar verificar e como é que ele produz isso, né? Esse resultado. Então, são elementos. Agora, tem uma importância no estudo dele, porque ele cria o termo criminologia. A primeira pessoa a usar o nome criminologia no seu tratado, né, no seu texto, foi Garofalo. Então, a partir daí, a gente pode falar no surgimento dessa ciência, né, desse conjunto de saber que busca estudar o crime. E aí ele tem esse potencial aí inovador, né, trazido também dentro da sua teoria, né? Então, todos, de certa maneira, contribuíram para... quais são os reflexos da escola positiva? O endurecimento das penas, a perspectiva da criação de medidas indeterminadas, sobretudo a medida de segurança, né? Eu poderia digitar esses reflexos? É, Tipo assim, como tópicos? endurecimento das penas, aplicação de medidas indeterminadas, né? Aplicação de sanções, né? Indeterminadas. E aí o surgimento das medidas de segurança. Na operacionalidade, não que eles defendessem isso. Olha, gente, vamos separar as coisas. Mas o que acabou sendo operacional é um racismo na prática operacional, né, dessas ideias, porque aí determinadas classes, categorias foram consideradas perigosas, marginais, determinados sujeitos, aí você vê que o elemento atávico sempre era atribuído, sobretudo, à negritude. No contexto brasileiro, tem um texto do Klaus Bevilacqua, que fala muito disso. Nina Rodrigues, né? Até eu compartilhei essa semana
uma aluna de doutorado estava precisando, né, desse texto. Eu não tenho, mas encontramos no Celo, né, a possibilidade. É esse: As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, de Raimundo Nira Rodrigues, né, que acabou muito influenciado por essas ideias da escola positiva italiana. E aí você vai dizer que os negros, a mistura de negro e índio, é mais propensa à prática criminal, e aí começa a exercer os controles, e aí vem aquela perspectiva da prevenção, também essa perspectiva da prevenção, porque apesar do Beccaria falar na prevenção, mas na prevenção mais pela efetividade da aplicação da norma, essa prevenção geral que é trazida pela escola positiva, ela substitui uma visão que foi suprema entre os clássicos. Porque você pode dizer que o último grande pensador clássico foi Francesco Carrara. Carrara, ele mantém uma perspectiva retributiva, ainda com base em Kant, né? Sobretudo nessa perspectiva moral, da retribuição moral da pena. A escola clássica tinha uma visão mais retributiva em relação à pena. E a escola positiva passa a elencar as possibilidades da prevenção. Então, essa perspectiva também da prevenção é um outro elemento importante. E, no caso aí, a prevenção especial, sim, não é qualquer prevenção, é a prevenção especial, porque é voltada para determinadas categorias delinquentes. Né? Acabam que essas duas escolas vão dar o formato das demais, né? Tanto da moderna escola alemã, como a técnico-jurídica que a gente observa, né, nessa criação. A nova defesa social de Marc Ancel. Marc Ancel, ele vai buscar elementos da defesa social, né, para tentar justificar novos parâmetros, né, dentro dos direitos humanos, dentro daquilo que o mundo no pós-guerra vivenciou. Essa obra de Ancel é da década de 50, propondo uma nova forma de combate à criminalidade que seja eficiente e, ao mesmo tempo, humanizada, né? Essa perspectiva sempre da eficiência com humanização, que é o ajuste, né, que se buscava dar nesse sentido. Diga aí, Josélia. Professor, o senhor poderia destrinchar mais essa aplicação de sanções indeterminadas? Isso gerava um pouco de desigualdade? Eu não entendi muito bem isso. Não. A sanção indeterminada é que ela não vem com prazo fixo, porque geralmente, quando as penas foram pensadas no convencionalismo penal, exatamente para acabar com o arbítrio anterior, ela vem com um montante fixo ou variável. No início, até dos movimentos de codificação, era fixo, mas isso cria também um problema, porque se você olhar direitinho, qual foi qual era a instituição mais colocada em suspeita pelo iluminismo? Era a magistratura. Se a gente observar direitinho, é essa questão, porque é o aplicador, né, das penas. E aí a ideia era controlar, exercer, através do legislador, um certo controle da atitude da magistratura, porque os magistrados normalmente eram aristocratas. Geralmente se atribuía o cargo de magistrado ao marquês, né? Sujeito que tinha a possibilidade de cancelar as decisões do júri e ele próprio decidir, avocar as decisões, a competência. Então, por isso que isso trazia uma série de problemas para esse cotidiano, porque geralmente submetia os plebeus, né, essa população majoritária, a uma série de arbítrios. E aí, para poder limitar esse poder dos juízes, a ideia central foi dedicar isso aí aos juízes. As leis vinham com a pena fixa no montante único, que também acabava reproduzindo um monte de injustiça, porque você não tinha como adequar ao fato concreto. Tanto fazia você, por exemplo, matar uma pessoa com requintes de crueldade,
como matar numa situação de eutanásia, porque não queria ver aquela pessoa sofrendo e, para garantir a dignidade, receberia, por exemplo, a mesma pena, 16 anos. Já imaginou isso? Ou seja, isso causava um problema, porque é próprio daquela primeira escola. Eu acho que vocês estudaram isso em Introdução ao Direito, né? Qual foi a primeira escola com relação à interpretação? Era exatamente a escola exegética, né? O juiz tinha que ser la bouche de loi, né? A boca da lei. Ele tinha que fazer exatamente o que estava lá, que era a perspectiva de limitar, de qualquer jeito, os juízes, né? Eles tinham que ser a boca da lei. Essa questão que era colocada aí. É por isso que a ideia de limitar o poder de punir, né? O poder de punir acaba sendo exercido pela magistratura. Então, o princípio de autoridade vinha de que esses cargos não eram como hoje, que é concurso, e as pessoas entram com uma certa independência, com uma certa autonomia. Esses cargos da magistratura eram uma atribuição real, que geralmente era aos aristocratas, né? Só a turma da aristocracia que exercia o cargo. E, portanto, tinha um certo receio da população com relação ao alcance dessas limitações, né? Então, professor, A pena indeterminada é você aplicar... Aí você volta a um modelo de pena onde o sujeito não fixa um montante de pena, uma quantidade, e deixa submetido a possíveis revisões. Isso ocorre hoje com as medidas de segurança, é isso que eu quero dizer. Isso acabou reforçando a forma como a gente trata a loucura, né? Essa perspectiva da inimputabilidade que é submetida à medida de segurança. E a medida de segurança, ela é indeterminada. Em princípio, ela é indeterminada. seria uma forma de nem deixar tão arbitrário, né? E nem deixar essas injustiças, como o senhor disse, em caso de eutanásia e um de morte por crueldade, né? Um meio termo. Não, porque a pena indeterminada é uma forma reacionária. É algo que volta... Ela nem permitir o arbítrio e também nem permitir essas injustiças, né? Porque As penas determinadas, as sanções determinadas. Não, as sanções indeterminadas são o arbítrio. Elas são o próprio arbítrio. Porque você aplica a pena... Porque é uma pena sem prazo, né? Perdido, sem prazo, exatamente, Fábio. Você aplica sem prazo. É essa questão. A escola positiva tem um endurecimento penal e ela trouxe muitas medidas que se viram aos regimes. Não pense que foi só ao nazifascismo do Ocidente, não, e se viu também ao totalitarismo soviético, ou seja, todo cara que é autoritário gosta da escola positiva. Vai se basear em algumas coisas que estão ali. E embora também a gente não pode ter essa... Olha só, eu falo assim, mas a gente precisa ler Ferri, precisa ler... Tem um texto de Ferri sobre os criminosos na arte, na literatura, que é fabuloso. Tem um que é discursos de defesa, exatamente os discursos de defesa dos camponeses de Manto, né? Defesa de Contadini e Mantovani, que é uma coisa esplêndida sobre a oratória, a retórica. Isso não tem nada a ver com esse pensador, com o seu nível intelectual. Eu estou falando das consequências práticas do desenvolvimento de certos conceitos que não são, e que em nenhum momento restringe, né, as contribuições deles em outras questões, né? Mas sanção indeterminada era o que existia no antigo regime, exatamente a isso que se opôs o iluminismo, né? Que se opôs à reforma penal, né? Então, aí volta com base na ciência, não, porque agora a ciência descobre que algumas pessoas são irrecuperáveis, que existe o criminoso irrecuperável. Aí você propõe ou a pena perpétua ou a pena de morte, ou então uma sanção dessa natureza indeterminada, porque deixa ao arbítrio do juiz, no momento de revisão, isso não pode, né? Aí acaba que, de qualquer maneira, a gente aplica isso hoje ainda mas o nosso Supremo tomou umas providências interessantes, né? Se você veda a pena de caráter perpétuo,
também não pode ter nenhuma sanção penal de caráter perpétuo. Então, mesmo as medidas de segurança hoje, graças a uma jurisprudência que se consolidou no Supremo, não podem mais ter esse caráter perpétuo, tá certo? Então, vamos observar essa, que é uma conquista da limitação do poder de punir do Estado, é um avanço enorme, né, que a gente conseguiu. Voltar a um período de sanção indeterminada é arbitrário. Né? Então, a gente precisa... Bom, gente, então, por hoje a gente pode ficar por aqui. Professor, só uma pequena dúvida. Quando o senhor explicou a questão do delito natural, era essa ideia de Garofalo, né? Garofalo, não sei a pronúncia certa. Rafael Garofalo. O crime em si, o crime geral, É como ele diz que, ainda que se façam várias opções com relação a aspectos das condutas que são proibidas, existem violações que elas são universais, ou seja, que todo contexto de comunidade observa tais violações e, portanto, efetivamente, essas violações, segundo ele, é que seriam crimes. E aí ele vê o homicídio como sentimento de piedade e o furto, o roubo, como violação de sentimento de probidade. Que seriam, em qualquer contexto, você viajar lá para o Oriente, para a comunidade mais isolada, e ainda que eles não tenham um sistema penal, uma hierarquia, mas eles vão continuar reagindo diante de uma prática violenta, como é o homicídio, ou diante de uma prática desviante. Dá um certo caráter universal do crime, né? Dá uma certa característica. E aí isso seria naturalmente crime. Mas há um platonismo rudimentar, porque, como diz, isso é muito mais um acordo, uma convenção. Você não concorda? Que é uma coisa mais de cada povo mesmo, uma convenção acerca daquilo que é ou não tolerável, do que é ou não desviante. O crime é uma invenção humana, sobretudo, não é uma ordem natural, não está num patamar natural. Né? A gente não teria essa categoria moral universal, ainda que alguns pensem, né, que teríamos, mas isso tem muito mais a ver com a etnografia, o cotidiano, com essa dinâmica, né, do cotidiano. Bom, mais alguma dúvida? Então, acho que agora a gente conseguiu avançar nas escolas penais, né? Tratamos das duas principais escolas. Para a semana já podemos começar realmente a parte dogmática, né? Propriamente do direito. E agradeço aí a participação. Gosto da aula, sim, participativa, né? Porque a gente pode dialogar, né, mais sobre cada uma dessas. Aí dê uma olhada lá nos textos, né, que a gente compartilhou, porque eles vão tratar com maior ênfase, né, da influência dessas escolas, principalmente essas duas escolas, no nosso cotidiano. O iluminismo jurídico penal brasileiro, como dizia Gislaine Neder, no Código Penal Melo Franco, que mantinha, se o iluminismo veio exatamente para quebrar com o princípio da diferenciação punitiva, que vinha do princípio de hierarquização da sociedade, de estratificação, e agora a sociedade era vista como um todo único, e a ideia era igualitária do tratamento, por isso a ideia da igualdade de todos perante a lei, é essa a proposta de reforma que está ali posta. É interessante que a gente adota um modelo avançado no Código Penal do Império, mas mantém um modelo de sanção diferenciada para os escravos. E aí é uma coisa como só o Brasil consegue fazer esse tipo de dinâmica, né? Ou seja, nós não... Foi um avanço que vem com... feita aquela questão, o museu das grandes novidades, né?
Tem uma grande novidade, mas que tem um museu junto ali, né, tratando da prática com diferenciação. Exatamente porque nós éramos um regime escravocrata, né? Mas, veja só, a gente faz essa análise, mas os americanos precisaram chegar na metade do século XIX para começar a resolver isso, porque só veio se resolver 100 anos depois, agora no século XX, né, com o movimento pelos direitos civis, né, no sul americano, sobretudo. Né? Mas eles começaram a resolver com uma guerra, que foi a Guerra da Secessão. Então, era um momento histórico também que a gente vivenciava, só que foi estranho, né? Você fazer um movimento de codificação que, em tese, parte do pressuposto de que todos são iguais perante a lei, e você mantém uma estratificação punitiva. E aí mantém ainda uma diferenciação lá dentro. Bom, mais alguma questão? Por mim não, professor. Agradeço pela aula de hoje. Tá bom. Então, para a semana a gente continua a nossa disciplina, tá bom? Um abração. Eu vou ver se compartilho essa aula também e a outra. Eu só consigo fazer isso geralmente nos sábados. Aí eu mando lá no grupo, e aí reforça um pouco, né? Vocês podem assistir, se tiver alguma outra dúvida, a gente está aqui para isso, para discutir, tá bom? Um abração. Até mais. Ok, bom dia, professor.